O professor Lênin Streck é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, professor permanente das faculdades de Direito da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa. É professor titular do programa de mestrado e doutorado da Unicinos e presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica do Rio Grande do Sul. O professor pode iniciar a palestra agora, pode ficar bem à vontade. A gente já vai mandar ali no chat o link para as perguntas, que a gente faz uma dinâmica um pouquinho diferente. Aí no final, se o senhor se sentir à vontade, o senhor pode responder algumas delas. Beleza? Muito obrigado. Muito bem. Eu sou professor da UNESA também, do Rio de Janeiro, do mestrado e doutorado. Tá me ouvindo bem? O som tá bom? Então tá. Bom dia. Tudo aqui, professor. Então tá. Então vamos falar um pouco de hermenêutica, enfim, decisão jurídica nesses tempos pandemia, né? A questão é saber, por exemplo, como que um hermeneuta responderia a uma questão como a escolha de Sofia, por exemplo. Como que um hermeneuta responderia ou classificaria o protocolo médico que os meios de comunicação andaram falando, que no momento que faltaria ou faltará leitos de UTI, os médicos têm que fazer escolhas, se é que já não estão fazendo, né? Então, os médicos já podem estar fazendo isso, ou se o farão, como que o direito responde a isso. Porque a grande discussão hoje que nós temos um grupo de constitucionalistas como eu, nós estamos preocupados com as pessoas ou com políticos e juristas que dizem que nós estamos num estado de exceção, né, ou algo desse tipo. Estado de exceção é um conceito político e nós temos hoje, no máximo, uma legalidade extraordinária. Por quê? Porque o próprio Congresso declarou o estado de emergência pandêmico e, a partir disso, não é difícil de fazer o enquadramento, né? Você pode não concordar com algumas decisões do Supremo ou com algumas decisões do Parlamento, mas, enfim, quando é que decisões do Parlamento ou decisões do Supremo agradam a todo mundo? Então, eu vejo que é o direito que tem que filtrar todos esses aspectos políticos, é o direito que tem que filtrar até mesmo as decisões econômicas, porque o direito, a partir do segundo pós-guerra, adquiriu um grau de autonomia. E falar hoje sobre hermenêutica só tem sentido se o direito tiver, de fato, um grau de autonomia, se o direito tem força para se contrapor, por exemplo, quando as instituições sofrem um ataque. O direito, via direito, é que tem que se responder quando as pessoas fazem passeatas na frente do Supremo Tribunal, ofendem os ministros, enfim. É com o direito que nós temos que responder. E é com o direito que nós temos que responder quando, por exemplo, se colocam essas questões hoje, e que se fez muito isso no início, em que alguns empresários diziam que, e ainda muitos sustentam, até o presidente do Banco do Brasil, que, afinal de contas, não tinha que fazer
os isolamentos, esses que nós estamos fazendo, andando de máscara, ou enfim, os isolamentos e os fechamentos temporários de empresas, proibição de aglomerações, etc., porque, afinal de contas, algumas pessoas vão morrer mesmo, então, por que trancar a economia? Então, o que o presidente do Banco do Brasil, o que alguns empresários, o que o próprio presidente da República, dizendo que isso era uma gripezinha, estava dizendo? O que está por trás disso é uma ideia consequencialista, não é uma ideia de Estado de Direito, é uma ideia de consequencialismo, em que o direito acaba cedendo aos fins. Ora, o direito controla os meios e não se pode dizer que os fins justificam os meios. Então, hermenêutica tem sentido se nós temos condições de dar respostas, quando nós podemos dizer que não se pode hierarquizar vidas. A escolha de Sofia, isso que estava aí nos jornais há poucos dias, é a tese das escolhas morais, ou seja, aí se usa aquele famoso exemplo do trem, do dilema do trem. Você está andando com o trem numa faixa, nos trilhos, e vai matar 10 pessoas, porque o trem está desgovernado. Mas você tem a chance de puxar uma alavanca e desviar e matar uma pessoa, um gordinho que está no outro trilho. O que você faz? Isso é um dilema moral, não é uma questão jurídica, é um dilema moral, porque o dilema quer dizer, qualquer das duas posições que você tomar, elas são desastrosas. E você nunca tem todo o quadro dado. Por exemplo, você matando o gordinho para salvar 10, como você não sabe quem é o gordinho, você pode estar matando o cientista que vai descobrir a cura da pandemia, do coronavírus, do câncer. E se você salva os 10, e ao salvar os 10, você pode estar salvando 3 terroristas que vão matar 500 pessoas em explosões. Você nunca sabe isso, portanto, porque você só tem jogos na sua frente, jogos filosóficos. Isso é a mesma coisa, portanto, que dizer que você pode reabrir a economia porque é melhor você ter alguns mortos apenas do que pela economia depois fazer Professor, acho que ele caiu. A gente já... Vamos aguardar ele retornar. Aí a gente já continua a palestra, pessoal. Só um pouquinho. O professor está voltando. Tá sem áudio aí. Professor, seu microfone... Ainda não, professor. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Ele tem que sair e entrar de novo, acho. Aí, deu certo, deu certo. Aí. Tenta habilitar de novo, professor. Não. Aí. Não, agora fechou de novo. Aí, deu certo, deu certo. Ok? Isso, agora... Perfeito. Beleza. Desculpe, tem como evitar que algum filho da mãe telefone nesse horário para me vender coisas? Acontece. Tranquilo, professor, sem problema. Não dá para colocar no modo avião, né? Não, senão vai cair a conexão da live. Pois é, então, aí as pessoas ficam ligando para casa dos outros para vender coisas, né? Então, eu continuo, espero que não seja interrompido de novo, né? Toda hora me acontece isso, e sempre é um vendedor de alguma coisa. Enfim, eu dizia, isso é como você interromper um show de rock, você terminou a luz, aí o cara começa a tocar de novo, é horroroso.
eu dizia que, então, não se pode fazer esse tipo de balanceamento e raciocínios consequencialistas, porque você não pode hierarquizar vidas. Qual é a resposta, por exemplo, que um hermeneuta vai dar? O hermeneuta vai dizer que você tem que agir por princípio, e agindo por princípio, você não vai colocar argumentos morais, políticos e econômicos na frente do Estado democrático de direito. Nenhum procedimento e nenhum protocolo médico seria válido se ele hierarquizasse vidas. Aliás, isso o direito explica muito bem. O meu dicionário de hermenêutica, que está saindo agora, o meu dicionário de hermenêutica da segunda edição, com 50 verbetes, um deles exatamente explica isso que eu estou explicando aqui agora, que é a condição para que possamos falar sobre hermenêutica. Porque não adianta nós falarmos sobre hermenêutica se ela é apenas um glacê ou algo que se possa usar para enfeitar um discurso. Não, a hermenêutica nos dá respostas para as grandes questões e não apenas para as questões simples. O contrário do dilema do trem pode ser encontrado na série, veja como a ficção ajuda a resolver as coisas, na série House of Cards, em que o presidente dos Estados Unidos necessita de um transplante de fígado, mas ele é o segundo da lista. E eis que aparece um fígado novo, um fígado para transplante, e ao mesmo tempo o presidente leva um tiro, o que acelera a necessidade dele receber o transplante. E a entourage toda do presidente vai até o hospital e o médico diz: eu não posso dar o fígado para ele. E as pessoas dizem: mas por que ele está precisando? Ele é o presidente dos Estados Unidos. E o médico diz: não, it's the law. E o que dizia a lei? Não se pode furar fila de transplantes. E o que sustenta esta regra? O princípio. Qual é o princípio? Uma vida igual a uma vida. Portanto, qualquer regra que vá contra esse princípio de uma vida igual a uma vida é inconstitucional, é ilegítima, ilegal. Assim se resolve o problema. Portanto, se o direito não trabalha com dilemas como esse dilema do trem, que no fundo é o mesmo dilema que se coloca nesses tempos de pandemia. O direito não se coaduna, porque e se coadunasse com isso, o que nós diríamos quando terminar a pandemia e nos olharíamos uns nos olhos dos outros e diremos: nós fracassamos? É isso? Será que nós fracassamos? Mas o direito veio aí para nos dar um ideal de vida boa. O direito veio aí para nos dar o ideal de vida boa e o direito não veio aí para nos causar sofrimentos. Então, ao contrário do que disse o ministro Fux outro dia, um artigo que ele escreveu na Folha de São Paulo, quando vem a necessidade, cessa o direito, citando São Tomás de Aquino. Eu digo o contrário. É na necessidade que nós precisamos da lei. Porque no Estado Democrático de Direito, e Ferraioli é um dos autores interessantes que trabalha isso, Ferraioli diz que fazer democracia, garantismo no fundo é fazer democracia no direito e pelo direito. Isto é, quem vai fazer o filtro da moral, dos argumentos morais ou dos argumentos políticos é o direito. Então, eu quero dizer como introdução nesses tempos difíceis, explicando esse problema dos dilemas e que o direito não faz dilemas, o direito chega antes, e se ele tiver, e o direito jamais, em hipótese alguma, ele daria guarida a uma escolha de Sofia, ou essa questão hoje da pandemia, o direito tem que chegar antes, e por isso que o direito tem que ser usado. Por exemplo, se faltam leitos hospitalares, para evitar que depois tenham que se falar em dilemas morais, o direito tem que chegar antes. O direito tem que se adiantar. Por isso que
o direito é tão importante, por isso que as instituições são tão importantes, exatamente para que não se tenha o caos. O direito é sempre anti-caos. Então, nesse sentido, o direito e a hermenêutica vai exatamente trabalhar a tese de que existem respostas melhores que outras, que existem respostas corretas no direito, ao contrário do que se diz por aí, né? Eu vejo professores e vejo gente do direito dizendo que não existem verdades, tudo é relativo, gritam outros. Na verdade, o direito é o locus, lamentavelmente, o direito é o locus privilegiado dos relativistas. E o relativista é um sujeito difícil de derrotar, o niilista também. A melhor charge que pinta por aí é a charge que apareceu outro dia, não sei se os alunos e professores viram, dois sujeitos que estão caindo de um precipício ou de um avião, um deles tem o paraquedas e o outro não tem o paraquedas. O do paraquedas, caindo, diz para o outro: "Ô amigo, você está sem paraquedas." E ele diz: "Na sua opinião." Quer dizer, só existem narrativas, não existem fatos? Esse é um dos problemas do direito, em que cada um quer ter a sua opinião. Principalmente nesses tempos, né, de pandemia, enfim, cada um dá a sua opinião no cotidiano. Por isso é tão difícil você enfrentar embargos de declaração, que o juiz te responde qualquer coisa. Mas, claro, o juiz também acha que ele tem a opinião dele. Cada um tem a sua opinião. E o conjunto das opiniões é uma fragmentação bárbara que leva todos nós a um direito no qual nós não temos nenhuma previsibilidade. Vira uma espécie assim, de direito fofinho. É mais ou menos como uma pandemia principiológica também, que cada um tira um princípio do bolso e vai distribuindo por aí, né, ou sorteiam o princípio. Então, o direito acaba sendo um locus privilegiado de uma espécie de niilismo, né, ou negacionismo. E a vítima é ele mesmo, o direito. A Constituição sofre um ataque predatório todos os dias. Mas por que eu estou falando de Constituição? Porque eu estou no meio de estudantes de direito e professores de direito. Porque aqui é uma faculdade de direito, eu estou falando com uma faculdade de direito, não uma faculdade de filosofia moral, nem de ciência política e nem de engenharia. Para os que, mesmo sendo de direito, acham que o direito vale menos que a política e a moral, eu peço desculpas pela chatice hoje de falar sobre direito. Então, para mim, o professor ideal é aquele que ensina uma coisa velha, antiga, direito. O professor ensina direito. A primeira coisa que o professor tinha que ensinar para os seus alunos é que o direito é uma coisa importante. E que, primeiro, a opinião do professor não vale mais que o direito. Opinionismo. Segundo, o poder não vale mais que o direito. O direito é que tem que controlar o poder. Ah, mas na prática é assim. Bom, na prática é assim, então vá para casa, não estude direito. O direito é o lugar, a faculdade, em que nós temos que aprender. Então, para mim, o modelo, dentro dos modelos que eu tracei outro dia, no livro Diálogos com Lênio Streck, eu tenho, que agora está na segunda edição, eu falo dos modelos de aluno, modelo de professor, modelos de juiz. E o modelo de professor, não vou falar dos 5 modelos ruins, vou falar apenas do modelo bom. O modelo bom é aquele que fala do direito e mostra para os alunos, desde o primeiro dia, a capacidade que o direito tem de fazer o filtro e trancar, né, a vingança, os dilemas morais ou os argumentos morais, etc. Nesse sentido, eu ensinaria, né, eu faço isso inclusive na pós-graduação, porque eu não dou aula na graduação, mas penso que a graduação é um locus para isso, porque tem que a árvore tem que torcer desde pequenininha, porque depois que ela cresce é mais difícil, né, o
um aluno semi-analfabeto, depois você não consegue endireitá-lo nem na pós-graduação, é muito difícil. Então, sempre é bom começar lá na raiz, lá na graduação, né? E a peça que mostra, digamos, por que eu só posso falar de hermenêutica quando eu estou exatamente pressupondo que o direito tem uma capacidade de controlar a política, a capacidade de impedir os desatinos da política e até mesmo a malta, um monte de gente que quer, por exemplo, que se ouça a voz das ruas em vez da voz da Constituição. É o direito que é esse espaço que tem que ser feito isso. E a mitologia grega, né, eu diria que os professores teriam que, em todas as turmas, enfim, todas as disciplinas, a primeira, né, primeiro dia de aula tinha que passar ou encenar ou ler a peça As Eumênidas, de Ésquilo, a trilogia Oresteia, em que o pai e filho, o Agamenon e Orestes, vão para a guerra, voltam, e o pai chega antes, Agamenon, o general, e chega em casa e encontra sua mulher, Clitemnestra, amaziada com Egisto. Clitemnestra e Egisto, juntos, matam Agamenon. Orestes, voltando, fica sabendo, pelo deus Apolo, que sopra para ele, e que o pai dele tinha sido morto pela mãe e pelo amante, e vai lá e ele tem que se vingar. Por que ele tem que se vingar? Porque naquele momento o que vale é a vingança, até aquele momento. Ele vai lá e mata a sua própria mãe, Egisto. Incrível, né? É um matricídio. Isso cria, obviamente, dentro da mitologia e do modo como é contada essa peça, a vingança que as Eríneas, as deusas da fúria, que querem o fígado, o rim, querem a vingança total sobre Orestes, né? As Eríneas são as deusas da fúria que hoje se mudaram todas para a internet, para o Facebook, né? Os odiadores são todos parentes próximos das Eríneas, as deusas que estavam lá escondidas nas profundezas catatônicas, né? E que voltam para se vingar. O deus Apolo e mais Hermes se reúnem e levam Orestes até a deusa Palas Atena, a primeira juíza da história foi uma mulher na mitologia, e para que ela permita um julgamento. E a deusa Palas Atena faz o primeiro julgamento da história. Muito bonita a peça, esteticamente também, o chamamento que ela faz aos jurados, são 10 jurados. O júri, é a primeira vez que se fala um júri na história, e com urna, voto secreto, dá o empate. Quem é o advogado de defesa é o deus Apolo, e a acusação é feita pelo Corifeu, pelo povo. Assim, daí a origem do Ministério Público, de certo modo. E o empate dá o indúbio pro réu, o primeiro indúbio pro réu da sociedade. Mas então, nós vamos ficar discutindo o indúbio pro réu? Poderíamos, mas esse não é o ponto. O ponto é outro. Por isso a peça tem que ser apresentada na Faculdade de Direito no primeiro ano. O ponto é: o julgamento trancou a vingança. Isto é o primeiro processo judicial que impede os argumentos morais e a vingança que continue. A partir daquele momento é o direito, é o que filtra e que impede as vinganças. Então, o direito ali é a primeira grande manifestação da autonomia do direito. Depois tem mais outros episódios, e quando nós chegamos no segundo pós-guerra, em que nós temos um novo tipo de direito, porque o direito havia fracassado. Aí temos, então, aquilo que se chama de direito pós-Auschwitz. Direito pós-bélico, ou Auschwitz nunca mais. A Constituição virou norma. E se ela vira norma, ela vale. Então, a Constituição não é mais só um documento político. Então, a Constituição vira um remédio contra maiorias.
Então, pela Constituição, você filtra. Então, a voz das ruas não pode mais do que a Constituição. É a Constituição que deve poder mais que a voz das ruas. A Constituição é um remédio contra maiorias. A Constituição é que vale mais. A Constituição é que estabelece as possibilidades da democracia. Eu, quando vejo as pessoas pedindo AI-5 por aí, pobres almas, né? Pobres erinhas que vêm das profundezas catatônicas, tentando contaminar o ambiente, né? O direito é sempre a resposta do Estado democrático de direito, né? Esse grande avanço que nós temos. Então, veja que o direito, a partir do segundo pós-guerra, cria uma nova perspectiva, tanto é que toda a discussão, por exemplo, nos países europeus, da preservação de direitos sociais, tudo isso está na Constituição. E o Brasil fez um pacto em 1988 e disse: o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, desigualar a desigualação, enfim. Essa é a coisa mais linda em termos jurídicos, que a nossa tarefa é, de forma ortodoxa, defender isso. Eu fiz um histórico, eu fiz meu primeiro controle difuso de constitucionalidade em 1988, no dia seguinte da Constituição, eu fiz o primeiro controle difuso, talvez o primeiro controle difuso de todo o Brasil até. Eu fiz no dia seguinte, lá na longínqua comarca de Panambi, lá tenho registrado. Eu registro isso nesse livro aqui, 30 anos de julgamentos em 30 anos da Constituição. Eu pego os principais julgamentos nesses 30 anos e na introdução inicial, eu conto a história de 88 para cá a partir das teses que eu estou desenvolvendo aqui. Então, quando a gente fala em hermenêutica, estamos condenados a interpretar. O jornal do Estado de São Paulo de hoje, o Estadão, na sua parte online, tem um espaço chamado Estado da Arte. O Estado da Arte publica hoje um texto meu chamado Estamos Condenados a Interpretar. Bem exatamente esse título, Estamos Condenados a Interpretar. Por quê? Porque nós temos que tentar, nós sempre interpretamos e temos aí a perspectiva de o que fazer com Hermes, né? Hermes, hermenêutica vem de Hermes, né? Hermes, que com seu filho Hermógenes, né, que está lá na discussão do Platão, enfim, com Crátilo, enfim, os sofistas e os pré-socráticos, não vem ao caso aqui, apenas eu quero dizer que o Hermes se tornou poderoso, mitológico, claro, porque ele fazia a intermediação da linguagem dos deuses, traduzia isso para os mortais. Mas nunca se soube o que os deuses disseram. Só se soube o que Hermes disse que os deuses disseram. Então, o poder de Hermes é um poder que deve ser controlado, porque Hermes pode se adonar simplesmente o que os deuses disseram. E pode dizer outra coisa. Como confiar no intérprete? O que é interpretar e como ele pode ser confiável se nós não temos acesso diretamente, né? Que é impossível, nós não temos acesso direto às coisas, nós temos só acesso àquilo que nós compreendemos a partir da linguagem. Por isso que nós vamos exatamente, a nossa luta é buscar sempre controlar Hermes. Hermes é muito poderoso porque a partir dessa força dele nós temos que colocar amarras, porque senão ele interpretaria do modo que ele quisesse. Então, hermenêutica significa controle. Hermenêutica significa colocar as bases e os limites daquilo que se entende dentro de uma dada tradição
o direito, o significado das palavras, nos seus contextos, e etc, etc. Nós, a partir da ideia de hermenêutica, eu hoje tenho trabalhado muito isso. O dicionário tem um verbete chamado constrangimento epistemológico, principalmente pelo momento que nós vivemos. Um autor chamado Michael Solés é um autor alemão. Ele traz uma observação que nós devemos ficar bem de olho aqui no Brasil. Ele já escreveu há um tempo isso, em que ele dizia: o Hitler, o establishment hitleriano, enfim, nos anos 30, ele foi se afirmando, estendendo suas garras para chegar no poder. Ele instrumentalizou o direito para chegar ao poder sob o olhar complacente da comunidade jurídica. Isso não quer lhes dizer nada, pois o Michael Solés, ele cita um outro autor alemão chamado Bernd Ritters, outro autor que eu trabalho, que tem um livro chamado Die unbegrenzte Auslegung, que não é a seleção da Alemanha e nem o centroavante do Bayern de Munique, mas é simplesmente, quer dizer, uma interpretação não limitada, uma interpretação não constrangida. A comunidade jurídica, a doutrina, não fez o constrangimento, ou seja, não criticou devidamente os juízes e a política, e lá se foi o boi com a corda e Hitler assumiu o poder. Então ele avisa a todo mundo: o poder tem que ser controlado, o poder tem que ser criticado, e aqueles que julgam devem ser criticados e controlados por aqueles que escrevem sobre, que estudam para isso, que são os professores. Professores que são tão importantes, né, num tempo, principalmente num tempo hoje em que todos têm acesso à informação. O sujeito mais idiota do mundo, num clique, tem todas as informações à sua disposição. Mas basta ter informações? Não basta, porque mais informações, mais emburrecimento. Dá para notar tranquilamente que o número de idiotas tem crescido. O número de idiotas tem crescido diretamente conforme a proporção da tecnologia. A tecnologia ajuda a produzir idiotas. Então, qual é a solução? Informação não é conhecimento. Nós, professores, enfim, temos que fazer o filtro, fazer a reflexão para transformar a informação no conhecimento. E se nós esforçarmos um pouco mais, e a minha missão é um pouco essa, me esforçar um pouco mais, sofisticar mais, eu sou contra o direito fofinho, eu sou contra essas coisas de direito resumidinho, facilitadinho. Eu não sei como as faculdades de direito deixam os alunos levarem esses livros para dentro da sala de aula. Bom, hoje nem se leva mais livros porque os resumos já são high-tech, Kelsen em 10 linhas. Por que mais de 10 linhas as pessoas não leem? A grande pergunta é saber se qualquer um dos que estão assistindo, os alunos em geral, se operaria com um médico que tivesse feito o curso de medicina e a parte da operação cardíaca a partir de resuminhos de operação cardíaca facilitada. E você diria que não. Mas por que no direito pode? Porque o direito é o locus da facilitação? Essa é a questão. Lamentavelmente, nós hoje estamos formando muitos analfabetos funcionais e que não se dão conta de que é uma faculdade de direito e que direito não é simplesmente uma relação de poder, isso é uma simplificação. O direito tem um grau pelo qual ele tem que ter a capacidade de fazer o controle da própria democracia. Entende? Não é a política que controla o direito, mas o direito que tem que controlar a política, tem que filtrá-la. Então, informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, e saber não é sabedoria. Talvez você consiga atingir sabedoria exatamente porque é uma espécie de triângulo, assim, a base, e vai subindo
na medida que nós vamos nos esforçando, vamos construindo sabedorias. Tudo isso para mostrar que nós temos que buscar esses controles na hermenêutica. Então, não vou mostrar aqui hoje como se faz a heurística, né? Os critérios todos, porque isso seria uma pretensão muito grande. Eu já escrevi sobre tudo isso, eu estou apenas dando aqui alguns elementos pelos quais nós podemos nos angustiarmos, nós podemos pensar que efetivamente, assim como está, não dá. Juiz não pode ter livre convencimento, e eu explico, tem um verbete em que eu explico isso, ele não pode ter livre apreciação da prova, entende? Então, porque senão você não depende da lei, da estrutura, você depende do juiz. O que não quer dizer absolutamente nada a ver com o positivismo. O maior verbete desse dicionário é o positivismo, são 90 páginas, porque são 10 tipos de positivismo. Então, de novo, nós temos que estar muito seguros daquilo que nós não basta ter informações de todo o mundo, nós temos que transformá-las em conhecimento, em saber e em sabedoria. As grandes dicotomias sobre hermenêutica, né, estão já na literatura. O Shakespeare, há 400 anos atrás, mais de 400, em 1604, já demonstrava, né, a dicotomia que se repete no século XIX, que se repete hoje. Eu encontro os personagens de Shakespeare nos tribunais cotidianamente. Eu vou contar rapidamente aqui a peça medida por medida, e vocês todos podem olhar na internet ou assistir julgamentos, e vocês encontrarão o personagem e suas duas visões, os seus dois comportamentos. Eu falo do personagem Ângelo, né, do Duque de Viena. Deixa Ângelo assumindo o poder em lugar dele e pede para ele combater a corrupção. O Duque vai embora por um tempo, arruma uma desculpa para ir para a Polônia, ele não queria enfrentar os problemas de lá, e o Ângelo, que é um juiz, era um poço de virtude, ele em vez de controlar a corrupção, combater a corrupção, ele deve ter ouvido mal e foi controlar a fornicação. Pois fornicação era crime que dava pena de morte. Eis que ele prende em flagrante, então, Cláudio, um jovem garboso que namorava a Julieta e fornicou, foi preso, incontinente, condenado à morte. E, esperando a execução da sentença, ele recebe a visita de sua bela irmã Isabela, a Bela, recém-noviciada. Ele pede para ela, vá lá falar com Cláudio, vá lá falar com Ângelo, afinal, Jesus também perdoou, por que devo eu morrer? Afinal, essa lei nunca tinha sido aplicada, ela dormitava, né? Se fosse em Kelsen, uma lei que não tinha eficácia duradoura, enfim, não quer dizer. E vai falar com e ela vai lá, a recém-noviciada, né? A bela Isabela, e vai perguntar para Ângelo, e ele responde: não fui eu que condenei, seu irmão foi a lei, eu sou um escravo da lei, fosse meu irmão faria igual, seu irmão morrerá. Ela insiste, ele diz a mesma coisa, no dia seguinte ela volta e diz, pede para ele de novo, e ele responde: não fui eu que condenei seu irmão foi a lei, sou um escravo da lei, fosse o meu irmão faria igual, seu irmão morrerá. Ela insiste, e aí finalmente ela começa, ele responde de novo: eu já lhe falei, não fui eu que condenei seu irmão, foi a lei, sou um escravo da lei. Mas nesse momento a concupiscência tomou conta já do seu ser, e Ângelo, totalmente tomado pela volúpia, ele diz, não termina a frase, diz: sou um escravo da lei, fosse meu irmão, quer dizer, se você fizer amor comigo, eu liberto seu irmão. Qual dos dois Ângelos é o pior? O escravo da lei ou o dono da lei? O proprietário da lei?
o voluntarista? O textualista, literalista ou voluntarista? Eis a questão. Os dois são ruins. A nossa busca é pelo do meio. Há vários modos de fazer isso. O dicionário tem um verbete novo chamado voluntarismo, exatamente por isso, e um outro verbete chamado literalismo. E aí se discute todas essas questões que nós hoje temos essa missão. No Supremo Tribunal, seguidamente, a gente vê isso. Eu mesmo, quando fui fazer a defesa do artigo 283, eu fui ao Supremo fazer a sustentação oral para da ação que eu tinha feito junto com o Juliano Breda, aí do Paraná. Mando meus cumprimentos para ele e para o Elias Matar, mando meus cumprimentos. E nós fizemos, Juliano e eu e mais companheiros, André Caria Trindade, enfim, meu sócio no escritório Streck Advogados Associados, fizemos a petição e eu fui lá sustentar no Supremo. E eu, então, usando os personagens Ângelo 1 e Ângelo 2, eu invocava e pedia para o ministro Fachin, por exemplo, vou pegar só esse exemplo, porque dias antes o ministro Fachin tinha, ao decidir sobre a ordem dos depoimentos lá do réu delator, algo assim, ele usou uma espécie de literalismo, né? Quase um textualismo, que então, portanto, dizia que a lei se bastava, estava claro na lei. E depois, no 283, ele não aceitava a letra da lei. Então eu dizia, eu gostaria que Vossa Excelência fosse tão literalista quanto foi no artigo 403, quando estiver julgando o 283, que era o fulcro da nossa ação. Mas, ao mesmo tempo, também, depois eu escrevi muito sobre isso, claro, eu estava ali dizendo que se você decide assim um dia, você tem que, por coerência e integridade, decidir assim. Embora essa dicotomia seja falsa, né? Essa questão de que é impossível alguém ser literalista todo o tempo e é impossível alguém ser voluntarista. Na prática, a grande maioria são voluntaristas. O Brasil nunca se preocupou com uma teoria da decisão. Por isso que eu construí, com o tempo, eu fui construindo uma teoria da decisão na minha crítica hermenêutica do direito. Porque o Brasil, e essa é uma questão que as faculdades não discutem, né? Não discutem e deveriam discutir mais a evolução do direito brasileiro e por que nós apostamos tanto numa coisa chamada realismo jurídico que a gente faz sem saber que faz. Grande parcela dos professores acabam ensinando apenas aquilo que os tribunais dizem que é, e os livros, a grande maioria usados, são os livros que apenas fazem glosas, comentários do que os tribunais dizem, que é uma espécie de jurisprudencialismo tupiniquim, que é uma forma de positivismo. Agora, a questão é por que isto é feito e nós não damos conta que este é um problema? Para que serve o próprio estudo do direito se ele se resume àquilo que os tribunais dizem que é? Ou seja, isso é anti-hermenêutico. E aí não tem nada de teoria da decisão nisso, porque não tem critérios. Então, evidentemente, se você diz que o direito é o que os tribunais dizem que é, ou o judiciário diz que é, você não tem nenhum critério. O critério é um absoluto, é aquilo, o que for. Bom, mas isso não é critério. Por outro lado, também você tem outras posições que acabam também jogando nos braços do protagonismo, né? Por exemplo, essa noção aí de fazer uma ponderação à brasileira, que não tem absolutamente nada a ver com a ponderação de Alexis, que, aliás, não tem uma decisão no Brasil que faz a proporcionalidade em sentido estrito na busca da regra da ponderação no final. Tudo que é feito hoje é feito
mais ou menos assim, de forma simplista, simplória. Eu pego um princípio numa mão, pego o princípio noutra e digo Abwägung, ou qualquer outra palavra, quer dizer ponderação, e saio com o resultado. Isso é absolutamente nefasto para o direito, isto é incorreto, pode escrever, isso não é opinião minha, isso é fato, é facilmente demonstrável que ponderação não é isso, essa ponderação que é feita aí é fake, uma ponderação fake, mas o que ela tem de deletério, o que ela tem de ruim, é que ela não tem critério nenhum, porque depende do ponderador. Então vejam, então nós não nos preocupamos com a decisão. Por quê? Porque no fundo ainda predominamos no Brasil, as teorias positivistas predominam. Alguém vai dizer, sim, mas como assim? Mas positivismo não é aplicação da letra da lei? Qual é o positivismo? Esse é um positivismo que não existe mais, no máximo seria um textualismo. O positivismo é uma teoria jurídica que se preocupa com a descrição, não se preocupa com a decisão. É mais ou menos como Kelsen, que diz que interpretação é um ato de vontade. No fundo, é o que se faz por aí. Então, é muito difícil fazer doutrina no Brasil, porque nós temos um imenso país, um número incomensurável de faculdades, e temos problema de quadros, não temos professores habilitados para tudo isso, e que acabam fazendo, por vezes, ensinamentos errados, que fazem que depois essa pessoa seja juiz, seja promotor, seja defensor, ou seja advogado, e lide com os maiores interesses das pessoas, e acabam decidindo, ou acabam entrando numa espécie de voluntarismo retrô, e aí você não tem mais direito, você tem apenas aquilo que se diz que o direito é, ou seja, volta à origem. Hermes, nunca se sabe o que os deuses disseram, só se sabe o que Hermes disse que os deuses disseram. Então, não, a lei, então, qual é o grande segredo? A lei não é tudo, mas também a lei não é nada. Existe uma relação que se chama de texto e norma, né, que o Friedrich Miller fez, que eu trabalho isso com uma outra perspectiva na minha crítica hermenêutica do direito, que é diferença ontológica, né? Então, entre nem o texto é tudo e nem o texto também é nada. A gente tem que deixar que o texto nos diga algo. Foi essa é a grande discussão que nós estamos travando hoje dentro das faculdades, das academias. É muito difícil nós introduzirmos raciocínios mais sofisticados, porque temos uma demanda cotidiana por exame de ordem, por concursos públicos, que acabam fazendo com que as faculdades busquem atender essas demandas externas, quando, na verdade, nós deveríamos fazer o contrário. Os concursos e o exame de ordem, que devia se adaptar ao que as faculdades ensinam, se as faculdades de fato fizessem um trabalho de aprofundamento, né? Eu sei que tem algumas faculdades que o professor já não tem nem autonomia de dar o conteúdo, ele recebe já as apostilhas, todas as coisas prontas. Mas então o que nós estamos fazendo? Então, eu sou um ortodoxo, eu sou um jurássico, eu sou desses que acha que o direito é um fenômeno absolutamente complexo. Se você quiser simplificá-lo, ele já não é mais direito. É como aquela anedota do Einstein, que foi explicar a sua teoria da argumentação, da sua teoria da relatividade, que nem era tão relatividade assim, porque há uma constância. Aí ele explica e ninguém entende nada. E aí uma senhora diz: "O professor, explica de novo, não entendi nada." E aí 10 vezes que ela pergunta, aí na 10ª vez ele foi simplificando, na 10ª vez ela disse: "O professor, agora eu consegui entender um pouco." Ele disse: "Pois é, mas isso que você entendeu não é mais a minha teoria. Não é mais a minha teoria da relatividade, já é outra coisa." Então, nesse sentido, eu não quero ensinar nada para vocês, não quero ensinar nada para ninguém, nem para meus alunos de doutorado eu tenho pretensão de ensinar.
Eu aprendi em 1983, 4, quando eu fiz mestrado, eu aprendi com o meu professor, Luiz Alberto Vará, que o importante é nos angustiarmos. Eu saí da faculdade e eu nunca tinha ouvido falar de Hans Kelsen, por exemplo. Não sabia quem era. O professor Vará me atirou no colo, teoria pura do direito, ia pegá-la ali para mostrar, mas eu teria que levantar aqui, não está à mão, e disse, faz um seminário sobre isso. Eu pirei, eu disse, não é possível, consultei amigos, etc., também ninguém sabia nada sobre isso. E fui atrás, fiz o que pude. E aí ele disse, você não acertou tudo que você acabou de me contar no seminário, mas eu sinto uma coisa, você se deu conta daquilo que não sabe. Ou seja, você está angustiado. Angústia é a condição de possibilidade de você ter uma vida digna, autêntica. Então, quando você sabe que não sabe um monte de coisas e vai atrás, você é um vencedor. Minha tarefa é só fazer isso. Se eu quero ensinar efetivamente alguma coisa, eu faço nos livros, por exemplo, nesse dicionário, em que eu começo exatamente o primeiro, como uma espécie assim de recherche do passado, o primeiro verbete é a pureza do direito kelseniano, em que de cara eu já desmitifico, né, que a pureza está no olhar do cientista do direito e não no olhado. O olhado é não a teoria é pura do direito e não o direito puro. Por isso que Kelsen é um decisionista, nunca se preocupou com a decisão, como qualquer teoria positivista não se preocupa porque ela é descritiva. Isto é muito sofisticado, etc. O que os alunos vão levar com isso para a prova da ordem? Esse é um problema. O que eles vão fazer no concurso público? Bom, talvez com o tempo nós tenhamos que, e dizia eu outro dia para o ministro Salomão, do STJ, e para outras pessoas, se nós mudássemos os concursos públicos, mudássemos o exame de ordem. Eu tenho falado muito com o presidente Felipe Santa Cruz e o pessoal que cuida disso. Se nós mudarmos na cúpula, em 5 anos a gente muda os próprios currículos e o modo de ver o direito. Eu tenho uma visão bastante otimista, bastante crua, mas bastante otimista. O direito, para mim, é um fenômeno complexo, mas o direito é o que garante a civilização. Por isso eu trabalho com o seu grau de autonomia e com a necessidade de nós termos critérios. O dicionário, com seus 50 verbetes, é um bom começo para nós não errarmos conceitos. Porque a primeira questão é discutir epistemologicamente o direito, fazer uma certa epistemologia. O que é epistemologia? Epistemologia é discutir as condições e possibilidades pelos quais eu estou dizendo algo ou compreendendo algo. Ou seja, se nós pegarmos da aurora da civilização até os nossos dias, nós veremos que até o início da modernidade nós tínhamos uma busca pelo ser e, portanto, nós temos ontologias. Da modernidade para cá, a filosofia foi substituída pela teoria do conhecimento, ou pelas teorias do conhecimento, ou seja, por uma forma de epistemologia. Diria que há 2 ou 3 formas de fazer epistemologia. O que nós precisamos fazer no direito é demonstrar a demonstração. Eu tenho que ter condições de explicar isso que eu estou dizendo e justificar e fazer com que os alunos, os professores, enfim, possam me dar um feedback disto, né, para que não transformemos isso num solilóquio, né, num país hoje, e a minha coluna de amanhã no Conjuro vai tratar um pouco deste fenômeno que é o solipsismo. Né? O solipsismo é esse sujeito que é viciado em si mesmo, sujeito solipsista. É alguém que diz, eu decido conforme eu acho que deve ser, porque esta é a minha opinião. Pergunta é se você
o advogado, professor, ou aluno ou aluna vai ao fórum ou ao tribunal para saber a opinião pessoal do juiz. E se ela não for igual à sua? Não era bom você buscar o que o direito quer dizer a partir da coerência e integridade e a partir de um fit, de um ajuste que se faz entre a estrutura, que é a lei, e a moralidade da comunidade, da comum unidade, que se coloca em termos de lei, trazendo isso aos poucos, né, para a decisão jurídica. Teoria da decisão é esta que segura e que faz critérios. Não tenho tempo de explicar, claro, a toda a heurística e nem mesmo a teorização, porque eu construir uma teoria da decisão que tem uma matriz teórica e tem uma criteriologia, uma heurística. Essa é a questão, e por isso que eu apenas coloco isso. E, encerrando, eu quero dizer que não há direito, não há critério, não há direito sem critérios, não há direito sem um grau de autonomia. Se o direito não tem critérios, se ele for aplicado conforme cada um quer, ele não serve para nada. Direito sem critérios é como a reunião do Ministério do Bolsonaro. Só palavrão. Direito precisa ter critérios. Eu conto uma historinha para homenageá-los, nessa parte final, do Luiz Fernando Veríssimo, que chama exatamente Critérios. É um conto que chama Critérios. Os náufragos de um grande transatlântico salvam-se todos num grande barco salva-vidas e comeram as últimas bolachas dos pacotinhos e contemplavam a inexorabilidade do canibalismo e da antropofagia, porque senão morreriam todos. E aí veio a questão: quem vamos comer primeiro? Como escolheremos? Que critérios nós temos? Alguém gritou: vamos comer primeiro, nos alimentarmos primeiro das mulheres. E as mulheres ficaram irritadíssimas com ele, dizendo machista, safado, por que as mulheres? E por que não os mais velhos? As mulheres tiraram do delas e passaram para os mais velhos. Os mais velhos sempre se ralam, inclusive no Covid. Aí os velhos disseram: falta de respeito, somos difíceis de mastigar. E aí, e por que não os mais jovens sempre estão dispostos aos gestos nobres? E os jovens disseram: não, somos teoricamente os que têm mais tempo de vida, disse um deles, e todos vocês precisarão da nossa força nos remos e dos olhos para avistar a terra à vista, se necessário. E então, os mais gordos e apetitosos, sugeriu o outro. Injustiça, gritou um gordo. Temos mais calorias acumuladas e, portanto, mais probabilidade de sobreviver de forma natural do que os outros. Então, comamos os mais magros. E os mais magros disseram que eram um pouco nutritivos, enfim. Vamos comer os religiosos, gritou outro, né? E o religioso disse, um dos religiosos, assim: onde se viu? Se isso aqui tudo der merda, quem é que vai nos fazer a ligação com o divino? Nós é que podemos fazer isso. Enfim, estava posto o dilema. Precisavam discutir o que e como se faria para fazer a escolha daqueles que seriam comidos primeiro nesse processo canibalístico, né? Há uma epistemologia do canibalismo. É preciso dizer que essa discussão toda se dava num canto do barco salva-vida, ocupado pelos passageiros da primeira classe do transatlântico. E a Patuleia ficava olhando tudo aquilo. Aí, de repente, um dos da segunda, terceira classe, um estagiário lá, estagiário de direito, provavelmente, explorado, ele chamou e disse: vem cá, quando é que sai a comida? Que história é essa? Pô, aí fez uma reclamação. E o cara disse, um dos caras da classe, primeira classe: estamos indecisos sobre que critério vamos utilizar. Aí ele disse: eu tenho um, vamos comer os indecisos. E aí deu outra confusão, e aí esse rebuliço todo
fez com que um dos teóricos que ali estava, um dos corifeus lá, disse: nós temos um problema aqui. O problema nesse barco só existe uma divisão real, que é a única a ser usada quando se chega a uma situação como essa. Não é entre velhos e jovens, gordos e magros, poetas e atletas, crentes e ateus. É entre minoria e maioria. E apontando para a primeira classe, gritou: vamos comer a minoria. Novo rebuliço, protestos, revanchismo não, gritavam os membros da primeira classe. Mas a maioria avançou sobre a minoria e a primeira classe seria comida e a primeira classe teria uma função social pela primeira vez na história. Ela seria a primeira a ser devorada e sua função seria fazer com que os outros sobrevivessem. Entretanto, restava um problema. Não podiam comer toda a primeira classe indiscriminadamente. Ainda precisava haver critérios. Foi quando se lembraram de chamar o Natalino, chefe de cozinha, né, que estava aguardando, e ele, então, com ar empáfia de cozinheiro, o único sujeito que era indispensável, ele entra em campo com seus critérios para saber quem seria comido primeiro. Ele pega a orelhinha de um, ele apalpa a perna do outro para fazer um bifinho, ele vê ali uma coxa e vai vendo, vai pensando uma gordurinha da barriga de um gordinho para fazer lá um baconzinho para uma feijoada, esse tipo de coisa, né? E quando ele vai fazendo isso, na frente dele, olhando para o mar, de costa para ele, está uma moça muito bonita com um slack, sou do tempo do slack, uma calça bem apertada, e ele pensou em fazer aquele dia uma picanha. E, portanto, ele, de forma desastrada, meteu a mão na moça, a moça voltou-se, deu-lhe uma porrada no meio dos cornos dele, a briga se generalizou, todos brigaram contra todos. O final da história é que o barco salva-vida virou e todos, sem distinção de classes, foram devorados pelos tubarões, que, como se sabe, não tem nenhum critério. Conclusão ou moral da história: a democracia precisa de critérios antes que sejamos todos devorados pelos tubarões, se é que os tubarões já não estão à nossa porta. Por isso, defender a Constituição hoje é um gesto revolucionário. Obrigado. Obrigada, professor. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua exposição. Foi uma palestra muito rica. Eu estava recebendo os comentários aqui no Whats. O pessoal gostou bastante das suas interpretações para as coisas que acontecem, dos comentários que o senhor fez. E gostaria de saber agora se a gente poderia ler algumas perguntas do público que eles foram fazendo durante a palestra. Eu vou ler as mais votadas aqui. Sim. A primeira pergunta é do Lucas Troian. Ele pergunta assim: qual a sua opinião sobre as ADIs que contestam a competência estadual nas legislações que vedam o corte de energia elétrica durante a pandemia e suspendem juros? Eu sou um federalista. Eu sou a favor de um federalismo amigo e que os estados tenham cada vez mais autonomia e os municípios, e, portanto, essas são questões que a cada realidade, a cada estado tem que fazer eu sou a favor da decisão do Supremo Tribunal, que fez com que os estados possam aplicar as medidas para o combate do coronavírus, e se não tivesse sido isso, eu acho que seria muito pior. Eu sei que as pessoas reclamam de alguns governadores, mas cá para nós, centralizar isso
e do modo como o próprio presidente da República achava que isso fosse uma gripezinha, você já pensou se os governadores não tivessem a possibilidade deles contar? E os governadores sabem isso, os prefeitos sabem de suas necessidades. Então, veja de novo o direito via Supremo Tribunal, numa decisão que não é ativista, ela judicializou, que é uma diferença entre ativismo e judicialização. Não vou contar agora aqui o modo como se usa isso, mas se alguém quiser saber bem como funciona isso, basta ir num acórdão do Supremo do caso do homeschooling, e ali o ministro Gilmar cita a minha teoria da decisão, as 3 perguntas fundamentais que sempre que forem feitas, se tiver um não nas respostas, é ativismo. Então, senão é judicialização. Não é ruim judicializar, o ruim é fazer ativismo. Uhum. Perfeito, professor. A próxima pergunta é do Luiz Jorge. Ele pergunta assim: qual é o limite da criatividade do judiciário nos processos estruturais dentro da visão da hermenêutica jurídica? Os limites são os limites que se colocam em vários aspectos. Um deles são os limites daquilo que significam as palavras. A gente começa interpretando pelo sentido das palavras. Então, a hermenêutica é um processo complexo, porque faz com que você retire do juiz o protagonismo, mas também salva ele da escravidão. Ele não pode ser textualista, mas também não pode ser um voluntarista. Por isso, eu sugiro, assim, para responder outras perguntas, eu sugiro que... Quem é que foi? André? Como é o nome de quem fez a pergunta? Luiz Jorge. Pegue o dicionário de hermenêutica e veja o verbete hermenêutica. Aliás, o seguinte, não precisa, está de graça. Entre hoje no meu Facebook, ou então vá no Estado da Arte do Estadão, e ali tem, sabe o quê? Hoje, estamos condenados a interpretar. Sabe o que eu estou explicando? Como se interpreta. Isso que você perguntou está tudo ali. É mole, e aliás, de graça, né? Embora eu acho que você deva comprar o dicionário. Beleza, perfeito, professor. Vamos ler a próxima. É uma pergunta anônima. Professor, o que o senhor acha do atual ensino jurídico, que na maior parte preocupa-se apenas em preparar os alunos apenas para passar na OAB e nos concursos? Eu já respondi, né? Isso é um ensino prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-parler. Eu falo isso há mais de 20 anos e parece que estou falando para as paredes, e a coisa vem piorando, não vi nenhuma melhora. E agora nós estamos piorando isso com a tecnologia. Estamos aumentando o número de analfabetos funcionais a partir da tecnologia. As pessoas dizem, a tecnologia vai revolucionar o ensino. Com os meninos e meninas enchendo o saco do professor com o tablet na mão, trocando mensagens dentro da sala de aula e tentando conferir se o professor, o que ele disse, se no Wikipedia, que é uma porcaria, se ali está ou não está escrito. Isso é um problema. Ou nós temos que urgentemente retomar as rédeas do conhecimento. Nós temos que urgentemente fazer um turning point para voltarmos a estudar direito. Por isso, a minha palestra, essa curta palestra, e muito mais para jogar em sites, eu uso muito literatura, que ajuda muito. Então, quem sabe que o direito vale mais do que a moral e a política, já não fica dizendo bobagens quando tem um julgamento e dá opinião, mas isso é injusto, ou não sei o quê. Ou você dá uma resposta via direito, ou você vá no bar e discuta com seu amigo. Porque
Ou então vai fazer uma conversa com o Ministério do Bolsonaro, que é uma ideia assim de palavrões, e aí cada um tem sua opinião de fato. É tempo de Muricy, cada um cuide de si. Esse é um problema. Uhum, entendo. Professor, eu não sei como está seu tempo, se a gente pode ler mais alguma pergunta, ou se o senhor tem algum compromisso já. Não, faça mais uma ou duas aí, vamos ver. Beleza, então. Fazer mais uma, daí a gente encerra, então. Tem uma aqui também, deixa eu ver. Vamos fazer uma pergunta do João Gabriel. Ele pergunta assim: muito tem se falado sobre a interpretação do artigo 142 da Constituição que permitiria uma ruptura institucional. Como a hermenêutica enfrenta esse tipo de questão? Olha, eu escrevi já sobre isso. Não tem nenhum sentido isso. Essa interpretação, e com devido respeito até um amigo meu, assim, cara que eu gosto, que é o Ives Gandra, falou sobre isso lá num dado contexto, né? Mas eu sou muito duro nessa avaliação. Em nenhum momento o 142 apenas dá uma exceção ao papel das Forças Armadas, que é cuidar da segurança pública em determinados momentos, que é o famoso GLO. E já tem uma lei de 97 e tal, enfim, que é o famoso GLO, que é uma coisa muito simples, intervenção nos estados, essas coisas comuns, mas não tem nada escrito na Constituição, é bobagem isso, achar que as Forças Armadas são uma espécie de poder moderador. Eu também não sei qual é a paixão que as pessoas têm pelos militares, entendeu? Isso é uma questão assim meio psicanalítica, meio, eu não sei, é meio freudiana, as pessoas adoram, sabe, ficam andando de verde e amarelo todos os dias na rua. Eu até acho que tem que liberar os bingos. Eu sou a favor da abertura dos bingos, sabe por quê? Porque a maioria dessa gente ia estar jogando bingo, não ia encher o saco na frente do Supremo Tribunal, sabe? Essa é uma coisa que já está irritando. O sujeito pediu o AI-5. Aí, outro dia, um advogado, um Nécio, estava se queixando. Ele foi lá berrar na frente do Supremo Tribunal e levou uma porrada. E aí ele veio se queixar e postou nas redes assim não dá mais, isso é uma ditadura que estão instalando, queremos o AI-5. O cara pálida, esse cara deve ter estudado na Unizero, faculdade Unizero, faculdade só pode. Então, eu não sei como o Brasil chegou a esse jeito, e outra, tem um monte de gente do direito nisso. Como o direito conseguiu formar tanto fascista, sabe, ou protofascistas? Eu nunca vi tanto reacionário na área jurídica. Antigamente, o pessoal da área jurídica eram democratas, liberais, democratas, uns de esquerda, outros de direita. Não há problema de ser. Agora, ser de extrema direita ou negar o próprio direito, isso nunca tinha havido tanto. Os últimos anos para cá, este processo se multiplicou e nós temos que combater isso a partir do próprio direito, dar-lhes, inclusive, o devido processo legal que eles negam para os outros. É o que eu faço hoje com o Sérgio Moro. Eu quero que ele tenha todo o direito de defesa que ele tem, aquilo que ele não deu, talvez, para os outros. Assim, a mesma coisa que o Dallagnol, que já foi condenado num processo lá do Ministério Público, lá da Conselho Nacional, e eu advogo sempre o máximo de garantias para todos, porque eu sou um garantista e coerente. E, aliás, o artigo 926 do CPC, coerência e integridade, fui eu que lá coloquei. E eu sou coerente com isso que eu digo. Tá bem? Bacana, professor. Beleza. Eu agradeço muito a sua exposição, a sua disponibilidade, a sua abertura para estar respondendo as perguntas do pessoal, esclarecer um pouco as dúvidas dos acadêmicos, né? E eu agradeço também a presença de todos que ficaram aqui conosco. Atualmente, a gente está com 630 pessoas na sala, um público bem bom. E é isso. Acho que a FER vai